Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos iniciar aí a correção da primeira semana do PET 5. Essa semana está bem curtinha, então, para aqueles alunos que ainda não terminaram o PET 4, vai dar tempo de fazer a primeira semana do PET 5 e terminar o PET 4, ok? Vou deixar para vocês aqui um vídeo na descrição, que explica um pouquinho sobre o conteúdo dessa primeira semana, que é sobre a fundação de Roma, e sobre o período monárquico. Então, já vai adiantar um pouquinho o conteúdo, para a próxima semana, tá bom? Então, nós vamos iniciar essa semana falando aí sobre os romanos, de como que surge a cidade de Roma, e a influência que esse povo exerceu sobre a Europa, e sobre a nossa sociedade atual, porque muitas coisas que nós temos na nossa sociedade atual vêm aí, de origem romana, inclusive o nosso idioma, o português aí vem de origem romana, que é o latim, o português vem de origem latina. Bom, então sem mais delongas, feito aí essas orientações, eu peço que vocês tentem fazer as atividades primeiro, antes de ver essa correção, para depois vocês conferirem, se está tudo de acordo, se precisa tirar alguma dúvida, se precisa que algo seja esclarecido, tá bom? Então, nessa primeira semana, nós temos aqui um texto que vai falar sobre as teorias de criação de Roma. Nós temos aí, do ponto de vista mitológico, a criação de Roma, e do ponto de vista aí da ciência, aquilo que pode ser explicado, porque a mitologia, muitas vezes, a gente não consegue explicar. Ela é baseada em aspectos religiosos, em aspectos, culturais de cada povo. Tanto é que muitos povos têm teorias aí que explicam a criação do mundo, mas nenhuma delas, de ponto de vista, científico. Então, ainda que possa ter alguns traços semelhantes entre mito e ciência, o mito ele não pode ser considerado uma ciência, tá bom? Apesar de ser válido, tá? Porque faz parte da cultura de um povo. Então, primeiramente, vocês vão fazer a leitura desse texto, tá? Falando aí sobre a criação, de Roma, do ponto de vista mitológico e do ponto de vista científico, e depois a gente vem, para as atividades, tá? Aí aqui nós temos conceitos novos, a questão da península, se eu não me engano, eu já comentei com vocês, o que é uma península. Inclusive nas aulas, sobre a Grécia eu falei, o que era uma península, e a questão aqui do panteão, que é um conjunto de deuses de uma religião politeísta. Então, nós temos o panteão grego, nós temos aí o panteão romano, e vários outros panteões aí, que é esse conjunto de deuses. Bom, então vamos para a atividade. A primeira atividade está pedindo o seguinte: ó, de acordo com os textos estudados, esse que vocês acabaram de ler, qual a teoria sobre a criação de Roma pode ser considerada oficial e aceita pela comunidade histórica científica? Então, justifique a sua resposta. Então, espera-se, que vocês compreendam que, apesar, de as duas teorias terem ponto em comum, então a teoria científica e a teoria, mitológica terem pontos em comuns, a teoria de que a Península Itálica foi ocupada por diferentes povos devido às suas condições geográficas é a que pode ser considerada a oficial e a mais aceita entre os historiadores, porque essa daí, devido aos registros arqueológicos que nós temos, da região, pode ser comprovada, tá? Agora, a teoria lá de que uma loba amamentou, as crianças, que foram jogados no rio, que são filhos ali do deus Ares, essa teoria aí não pode ser comprovada, tá bom? Atividade número 2. A teoria mitológica não pode ter sua veracidade comprovada cientificamente.
Entretanto, seus aspectos culturais ainda estão muito presentes na sociedade romana. Tá? Então, sofre uma influência na sociedade romana, né, a mitologia, mas não pode ser comprovada, né, cientificamente. Sabendo que outras sociedades têm suas próprias narrativas mitológicas, busque na internet ou peça a ajuda de seu professor de língua portuguesa e cite 5 personagens da mitologia brasileira, aqui mais conhecidos como personagens do folclore. Então, nós também aqui, né, no Brasil, temos a nossa própria mitologia, muitas vezes, né, desvalorizada, tá? Que não é tão comentada, mas é uma mitologia muito rica, né? Uma mitologia aí, para quem gosta de histórias de terror, né, até bem assombrosas, tá? Esses daqui que eu citei são os mais conhecidos, né, e nem tão assombrosos assim, mas mais a fundo, né, nas profundidades aí da nossa mitologia, né, nós temos aí seres, né, bem tenebrosos, tá? Tem um canal aí no YouTube que chama, se eu não me engano, Curioso. Eu esqueci o nome, né? Vou ver se eu lembro para vocês e qualquer coisa eu coloco na descrição aqui. Mas eles falam, né, de seres mitológicos aqui na mitologia brasileira bem assustadores. Mas então, depois, né, de vocês terem feito essa busca na internet, né, ou perguntado aí o professor de português, se não tiverem achado aí 5 personagens, né, aqui eu cito alguns: o Saci Pererê, a Iara, o Boto Cor-de-Rosa, Curupira, a Cuca, Mula Sem Cabeça, a Cobra Norato, Boitatá, né, são todos aí seres da mitologia brasileira e muitos deles, né, são, né, de origem o quê? Indígena, né? A grande parte deles aí são de origem indígena. E atividade número 3, sabemos que um dos povos originários de toda a sociedade romana é o povo latino. O idioma latim era usado na Roma Antiga como língua oficial e atualmente é utilizado pelos membros da Igreja Católica em Roma. Né? Sabemos que a Igreja Católica, né, surge ali em Roma, né, enquanto instituição, e as suas pregações oficiais, né, são feitas ali em latim. Entretanto, a língua latina originou outros idiomas atuais, comprovando a importância da sociedade romana antiga para a formação das sociedades ocidentais. Então, é um dos pontos que eu falei com vocês no início da aula, né, de que somos influenciados aí pelos romanos, né, mesmo que a gente não pare para pensar, né, sobre isso. O nosso idioma, por exemplo, ele vem de origem latina, né? De como que se deu, né, esse surgimento desses novos idiomas, né? Quando os romanos conquistaram várias regiões ali da Europa, eles impuseram, né, o seu idioma sobre os povos ali dominados. E a gente vai ver mais para frente, né, provavelmente, com as invasões de outros povos nesse território aí do Império Romano, surge, né, uma mistura de línguas, né, desses povos germânicos, né, que os romanos chamavam de bárbaros, e do latim, né, da língua dos romanos. Então, dessa mistura aí vai surgir palavras novas, tá? Então, pesquise na internet ou com o seu professor de língua portuguesa e indique 5 idiomas atuais que têm sua origem no latim romano. Bem fácil essa pesquisa, né? Se vocês não tiverem achado, eu cito aqui 5: o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. São, né, línguas aí, são idiomas de origem, né, romana, né, de origem latina, né? Então, com isso, a gente fecha aqui a nossa primeira semana, né? Bem tranquilinho. Não deixem de assistir aí o vídeo na descrição, né? No qual eu explico sobre o surgimento, né, de Roma, tá bom? E algumas das suas características ali, de uma forma mais aprofundada. Um abraço, meninos!